As recomendações mais importantes para combater essa pandemia de Covid-19 é não procurar nenhum hospital se você estiver apenas com sintomas leves. O hospital deve ser a última alternativa e se apenas você estiver com falta de ar, algo mais sério. Nós convidamos para participar do Bom Dia um médico especialista em emergência para falar de como estão se preparando nesses hospitais nesses dias e também dar algumas dicas para todos nós. O Alisson Ferreira é quem está com o médico. Fala aí, Edson, vamos tirar muitas dúvidas com sua participação. Manda para o nosso WhatsApp que a gente vai tirar a sua dúvida. Exatamente, viu, Marcos? O nosso telespectador sabe que a gente faz nosso jornal aqui juntinho. Como você bem disse, algumas orientações aí da Organização Mundial da Saúde. Se você estiver em casa com alguns sintomas voltados para a gripe, com nariz escorrendo ou mesmo tossindo, com dores no corpo, se você estiver percebendo que são sintomas leves, você não precisa se deslocar até uma unidade de saúde, até uma emergência, porque se você se deslocar com esses sintomas leves, pode ser que você acabe se contaminando com a pessoa que está mais infectada com você, ou seja, que esses sintomas estão mais aflorados. Então a orientação é, você busque o médico se perceber que esses sintomas estão mais intensos. O Marcos disse, né, que a gente convidou um especialista, eu estou aqui com ele bem do meu lado aqui, na verdade, com um lado com um pouco de distância, né? É o Dr. Fred Arnaud, ele é diretor científico da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência na seção Ceará. Ele está aqui com a gente para tirar algumas dúvidas. A primeira pergunta que eu quero fazer para ele é sobre os profissionais. Como é que devem agir esses profissionais aí da área da saúde? Como é que eles devem fazer, já que eles têm um preparo todo específico para a emergência? Também precisam utilizar equipamentos específicos nesse momento de contato com pessoas possivelmente contagiadas? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia, Ceará. Os profissionais de saúde estão sendo treinados para como gerenciar essa crise. Realmente, como o nosso secretário disse, nós estamos numa guerra. E numa guerra vai aparecer muito treinamento, está havendo compra de material. Provavelmente o nosso sistema de saúde sairá disso aí com muito melhor do que estava. Então, os profissionais de saúde, junto com as secretarias, saúde estadual, secretaria municipal, estão fazendo treinamentos em todos os ambientes de saúde, né, para ver como é que faz, como é que aborda esse paciente e quais são os meios, os acessórios, os EPIs que nós chamamos para se proteger de uma contaminação. Então, geralmente o profissional, você chegar no hospital, é provável que você encontre lá um cara tipo um astronauta, né, com a máscara, com um avental, com uma viseira, para poder lhe atender e não correr o risco de contaminar e ficar repassando. Então, nesse momento, vários grupos de treinamentos estão sendo realizados em vários ambientes hospitalares, nos grandes hospitais e também em alguns pequenos hospitais. Ou seja, se você está com algum tipo de contaminação, percebe que tem essa movimentação, deve exigir desse profissional todo esse isolamento também para o atendimento. Desde o começo do jornal, a gente pediu a participação de alguns telespectadores e a gente recebeu já alguns no nosso WhatsApp. A gente tem uma bem interessante aqui, que é da dona Ivoneide Holanda, ela é moradora do bairro Montese, e ela pergunta sobre o uso daquele aparelho de aerosol. Tem alguma eficácia para o cansaço do coronavírus? Lembrar que os pacientes com doenças crônicas, tipo asma, tipo hipertensão, tipo diabetes, eles são aqueles pacientes que são fatores de risco para esse momento. O melhor no momento do asmático é usar a bombinha, né? E qualquer dúvida maior, procurar assistência médica. A gente tem uma outra pergunta também, agora em relação às pessoas do grupo de risco, bastante específico aí para os diabéticos. Se é possível afirmar que todo diabético que contrair a Covid-19 desenvolverá a fase mais grave da doença? Olha, nós estamos trabalhando todo dia com as informações e com os textos oficiais, né, com os artigos oficiais, principalmente das pessoas que já passaram, tipo a China, tipo a Itália. E nós temos esse grupo de risco, principalmente as doenças cardiovasculares no que se refere à hipertensão e às doenças coronarianas e o diabetes. Não tem como você afirmar que porque você é diabético ou hipertenso, você pegando vai ter a gravidade, tá certo? É possível, é um fator de risco, é possível sim que seja mais grave, mas não temos ainda condição de fazer essa, né? Aliás, em medicina tudo é muito difícil a gente dizer 100%, né? Isso é até uma brincadeira que nós fazemos, em medicina não existe 100%, né? Então não tem como você afirmar.
E chama a atenção também que, nesse momento, todas as informações que nós estamos dando no dia a dia, enfatizando, elas podem mudar, elas são dinâmicas, né? A cada dia a gente pode alterar uma coisa aqui, acolá, um índice que era assim, era assado. Então, é uma coisa ainda dinâmica que a gente ainda está aprendendo, ainda está conhecendo. Então, nós não podemos dizer que porque você é diabético, você vai pegar e vai ser mais grave. O que nós temos hoje é que, sim, os pacientes que têm doenças crônicas são fatores de risco para você pegar essa doença e uma possibilidade, uma pequena porcentagem tem a gravidade da doença. Ótimo, doutor. Quem perguntou foi o Glauber Rodrigues, bairro Piratininga, lá de Maracanã. Agora a gente tem uma outra pergunta que vem aí com... a pessoa vem dizendo que está com dor forte na garganta há 3 dias, sem febre e está tomando o medicamento, amoxicilina. Mas não sabe se precisa ir para a UPA, para a unidade de pronto atendimento ou não. Foi a Rosélia da Barra do Ceará. Essa é uma excelente pergunta para a gente alertar o seguinte: não façam a automedicação. Eu não sei, né, logicamente não tenho todos aqui os fatores que ela está tendo, mas eu não sei se ela deveria, inclusive, estar tomando essa amoxicilina, né? Só dor de garganta não quer dizer que a pessoa precise tomar antibiótico. Então, no momento, é importante que a gente tenha calma, né? Não façam nenhum tipo de automedicação. Qualquer dúvida maior, procure uma assistência médica, uma orientação, né? Nós temos aí vários telefonemas da Secretaria de Saúde, do Estado, da Prefeitura, para tirar mais ou menos essas dúvidas. Então, provavelmente, pelo que ela fala, não deve ser coronavírus, né? Dificilmente o coronavírus está sem febre. Existem casos também sem febre, mas não parece ser. Pode ser uma coisa bacteriana? Pode, mas aí não tem como a gente afirmar agora. Então tem que ter cuidado com a automedicação. Não façam isso, principalmente no momento de guerra que nós estamos. Entendi. Realmente um momento de guerra. Doutor, além dos nossos telespectadores, o Marcos também está com algumas dúvidas e quer perguntar para o senhor. Lá. Oi, Alisson, perdão. Eu queria fazer 3 perguntinhas de uma vez para o médico, se ele puder nos responder, nos atender. Primeiro eu queria saber, doutor Arnaud... Eu sou emergencista, eu sou rápido. Pronto, vamos lá. Primeiro eu queria saber, doutor Arnaud, como é que está a procura aos hospitais, tanto os particulares como os públicos? Depois, tem idoso assintomático que pode estar com Covid e não sabe? Tem idoso assintomático? E terceira pergunta para fechar. Qual a principal diferença de uma gripe H1N1 ou de outro tipo de gripe para a Covid-19, para ficar bem claro para a gente e para o pessoal de casa também? Vamos lá. Nós, nesse momento, eu fiz uma pesquisa. A procura, graças a Deus, a população está correspondendo às orientações. A procura por estados gripais nas UPAs e nos hospitais em gerais ainda não é grande. Aliás, na realidade, foi diminuir. Isso é uma boa coisa, porque nesse momento a gente tem que realmente ficar em casa, né? Então, no panorama geral, nós nem começamos ainda a guerra. Nós estamos no aquecimento. Então, é importante que as pessoas tenham noção que, a partir de agora, nesses próximos dias, nesses próximos 15 a 20 dias, é importante que a gente considere o isolamento. A segunda pergunta são sobre os idosos, se eles são assintomáticos. Todo mundo pode também ser assintomático e ter o vírus. Isso aí, nem ser idoso ou jovem, cada um pode estar. Você pode ter tido contato e estar com o vírus e estar assintomático. Isso aí não tem relação com a idade, né? O que nós temos hoje, sabidamente, relação com a idade, é a gravidade e a mortalidade. E a terceira pergunta é sobre a diferença da gripe convencional. Olha, e o estado COVID. gripal, ele se confunde com o resfriado, com a gripe normal. Então, é difícil você dizer para a população, existem características específicas médicas que talvez o médico considere uma ou outra. Mas, em termos gerais, para a população, não tem como você dizer para ela como vai diferenciar. Tá certo? Então, é uma síndrome gripal, mas é importante para o coronavírus, nesse momento, ter alguns aspectos. Ter febre, ter tosse, né? E se tiver cansado, principalmente os idosos e esses pacientes que têm essas comorbidades, essas doenças crônicas, procurar assistência, esse paciente procurar assistência médica. A maioria, que são 80%, vai ter sintomas gripais. O que é isso? É uma febre baixa, né? É aquela dor no corpo, né? Uma tosse discreta.
E aí, difícil você fazer essas definições. Vamos caracterizar que nós temos uma síndrome gripal e que nós não sabemos o que é. Pode ser um resfriado, pode ser um HN1, pode ser o coronavírus. Então, é interessante que a população não vai conseguir diferenciar isso. Tá certo, doutor. Muito obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço o momento para a gente poder informar e ajudar. E se eu quiser deixar uma mensagem, nos próximos 15 a 20 dias, nós precisamos debelar essa pandemia. Como é que nós podemos fazer? Nós, eu, você que está aí me ouvindo nesse momento. Não tem outra chance, é ficar em casa. Fique em casa pelo menos os próximos 15 a 20 dias. Depois nós vamos pensar e reavaliar o que é que vai fazer depois. Mas nesses próximos 15, 20 dias é essencial a permanência e o isolamento social para a gente ver se a gente consegue debelar essa guerra. E nós vamos vencer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado pelas informações, viu, doutor? Dá para fazer um programa, um Bom Dia Ceará inteiro com diversas dúvidas. Tem muita gente participando, Marcos, mas foi o que deu para a gente mostrar um pouquinho agora o nosso tempo. E claro que nas outras edições do nosso jornal a gente vai continuar mostrando e tirando outras dúvidas dos telespectadores. Volto com você.